Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência essa semana e na nossa aula de hoje nós vamos começar fazendo a correção da ficha de atividades que a tia passou na semana anterior, que são as fichas que estão entre as páginas 89 e 90. Então acompanhe agora essa correção, vamos lá? Então olha só, turminha, essa primeira questão da ficha, ele pede para a gente analisar a imagem e as frases a seguir e marcar com V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Então, aqui nós temos a imagem da pirâmide alimentar, que nós já conhecemos, já trabalhamos em outras oportunidades. Então, o número 1, aliás, o grupo 1 e o grupo 2 da pirâmide alimentar devem ser consumidos, pois nunca devem ser consumidos, aliás, pois são muito gordurosos. E aí? O 1 e o 2 nunca devem ser consumidos, então é F, né, gente? Então, eles devem ser consumidos em menor quantidade. 3 indica os alimentos ricos em carboidratos. 3. O 3 é esse aqui. Então, esse aqui são os alimentos ricos em proteínas, não é? Então, aí não são carboidratos. Então, por isso vai ser F. E a próxima, 4 e 5 representam alimentos ricos em proteínas? Sim, verdadeiro, não é? 6 e 7 representam alimentos ricos em vitaminas e minerais? Sim, que são as frutas e legumes. E por último, 8 representa os organismos, aliás, os alimentos que são a principal fonte de energia para o organismo? Sim, que são os do carboidrato. Já na próxima página, pede para a gente relacionar as colunas. Então, de um lado eu tenho carboidratos, lipídios, proteínas, minerais e vitaminas, que nós vamos estudar mais aprofundado hoje, tá? E do outro lado tem alguns exemplos e a especificação de cada um. Então, vamos lá. Primeiro, elementos presentes em várias partes do corpo, especialmente no esqueleto. Então, o que é, gente? O leite, a exemplo aí. Leite, queijos e frutos do mar. Então, esse daí são os minerais, não é? Então, letra D. Deixa eu ajeitar aqui esse D. Nutrientes que fornecem energia ao organismo e que também participam de sua renovação. Exemplo, óleos e manteigas. Então, aí são os lipídios, não é? Letra B. Nutrientes que são a principal fonte de energia para o organismo, exemplo, massas, pães e milho. Então, aí a gente já viu que são os carboidratos. Regulam atividades para manter o organismo funcionando corretamente. Exemplos, frutas e verduras. Então, eu tenho as vitaminas. E nutrientes que atuam no crescimento e na renovação do organismo, eu tenho as proteínas. Exemplos, carnes e ovos. Já na terceira questão, ele diz o seguinte: os rótulos dos alimentos trazem muitas informações, entre elas as quantidades de nutrientes encontradas em cada porção do alimento. Analise o rótulo a seguir e ordene os nutrientes das menores para as maiores quantidades. Então, a gente vai ordenar das maiores para as menores, tá certo? Então, vamos lá. Então, se são das menores, não é? Para as maiores, então aí primeiro eu tenho gorduras trans e fibras alimentares, tá certo? Que tem a mesma praticamente aí. O sódio, depois o cálcio, depois gorduras saturadas, não é, gente? Depois as gorduras totais, as proteínas e por último os carboidratos. Então a gente organizou o menor para uma correção. Na aula de ciências, na aula atividade de ciências, vai essa próxima fichinha de atividades, das páginas 91 e da página 92. São respostas, praticamente quase todas aí são pessoais. Então, façam direitinho que na próxima semana a gente corrige, tá bom? Então, turminha, agora que nós já fizemos a correção dessa ficha de atividades, nós vamos ver agora o último conteúdo do nosso livro da parte de ciência. Este conteúdo está entre as páginas 165 a 171, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a pirâmide alimentar e vamos conhecer alguns distúrbios alimentares, tá certo?
Então, veja bem, gente, nós sabemos e também nós já conhecemos a pirâmide alimentar, não é mesmo? Que é uma das formas de representar uma quantidade específica de cada grupo de alimento que cada pessoa deve ingerir diariamente, não é? Então, ele vem mostrando aí na página 165 que a quantidade diária básica para que uma pessoa ingira é um total de 2.000 calorias. Mas esse valor ele varia de pessoa para pessoa e somente um médico ou nutricionista pode estar aí avaliando a quantidade diária de cada um desses alimentos aí que são considerados essenciais para a manutenção de energia no corpo, para que você saiba direitinho a quantidade certa de comer, de ingerir esse tipo de alimento. Vamos revisar aí as partes que compõem a pirâmide alimentar. Vamos lá? Olha só, turma. Aqui nós podemos observar nessa imagem da pirâmide alimentar que na base da pirâmide estão as fontes de carboidratos, né? Arroz, pão, massa, batata, mandioca, né? E tem a indicação de quantas porções diárias você pode ingerir. Temos aí, na segunda parte da pirâmide, dividida entre os legumes e verduras e as frutas. No próximo, nós temos dividido em 3 partes: o leite, queijo e iogurte, carnes e ovos, né? E o feijão e os alimentos que contêm como se fosse um óleo. Então, por isso que ele ganha esse nome oleaginosas, tá certo? E no topo da pirâmide são as que menos a gente deve consumir, que são os açúcares e doces e os óleos e gorduras, tá bom? Então, turminha, eu convido vocês agora a realizar essa atividade da página 166 do livro de vocês. Então, vocês vão pausar essa videoaula e em seguida vocês dão play para conferir a correção, tá bom? Leia com bastante atenção a segunda questão, em que vocês vão precisar utilizar o material de apoio, tá certo? Então, vamos lá. E aí, turminha, fizeram a atividade? Veja bem, na primeira questão, ele quer que vocês marquem aí um X apenas na alternativa que contém um exemplo de refeição com a maior variedade de nutrientes. Então, atenção, olha só. A letra que vocês deverão assinalar será a letra C. Preste atenção aí na alternativa C. Olha só, legumes, bife, arroz, feijão e uma fruta que é a banana. Então, é uma variedade. Na letra A, eu tenho só carboidratos e proteínas, não é? Praticamente. Na letra B também tenho mais carboidratos. Aliás, proteínas, vegetais, mas está faltando a fruta. Então, aí na letra C, ele contém os legumes, eu tenho a fruta, eu tenho uma fonte de carboidrato aí que é o arroz, eu tenho a fonte de proteína que é o feijão, não é? Então, a que está mais variada é a alternativa C. Já na segunda questão, vocês vão lá para o material de apoio, para as páginas 23 e 25, onde tem o desenho de 2 pratos. Não é assim? Então, não precisa destacar, vocês fazem no livro mesmo, tá certo? E aí, vocês vão fazer o que se pede na segunda questão, olha só. Em um dos pratos, você deve desenhar os alimentos mais comuns em sua refeição. O que é que você costuma comer mais? No outro, você deve desenhar os alimentos distribuídos em porções ideais de consumo diário, ou seja, uma refeição variada e equilibrada. Vocês sabem que o que a gente come, né, por vezes, se difere do que a gente sabe que realmente deveria ingerir, não é? Então, vocês vão fazer esses 2 desenhos e responder a letra A, B e C, que são respostas pessoais também. Olha só, letra A. Compare as refeições apresentadas nos 2 pratos. Há muitas diferenças entre elas? Se sim, quais? A refeição representada no seu prato e que é comum no seu cotidiano pode ser considerada saudável e equilibrada? E aí? Então, lembrando, gente, para ser saudável e equilibrada, precisa ter uma maior variedade de nutrientes aí. Então, vocês podem até voltar lá para a imagem da pirâmide alimentar para vocês entenderem direitinho. Letra C. Você precisa mudar algum hábito para tornar sua alimentação mais saudável? Se sim, quais hábitos? Então, vocês vão responder essa atividade, tá bom? Vamos agora conhecer alguns distúrbios alimentares. Vamos lá?
Então, olha só, gente, dentre os distúrbios alimentares, os mais comuns que a gente pode destacar aí é a subnutrição, o sobrepeso e obesidade, a bulimia e a anorexia nervosa. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre cada um desses distúrbios alimentares, tá? Mas primeiro nós devemos perceber aí que os distúrbios existem quando há algo desajustado, tá? Quando algo não está acontecendo da maneira como deveria acontecer. Então, distúrbios alimentares, melhor dizendo, são acontecimentos da alimentação aí, são episódios da alimentação que estão desregulares com a nossa função do nosso corpo. Então, há alguma coisa errada. Então, a alimentação, como a gente sabe, ela é de extrema importância para a obtenção de energia para todo o nosso corpo funcionar, não é? Então aí, gente, com os distúrbios alimentares, a gente pode entender que como se fosse, ele traz bem aí, olha só, quando uma pessoa não se alimenta de acordo com as necessidades diárias de nutrientes e de calorias, que envolve, por exemplo, o peso da pessoa, a massa corporal, a atividade que desenvolve, o sexo, entre outras especificações. Então, ela pode desenvolver distúrbios alimentares, é quando a gente não obedece àquilo que a gente deveria ingerir diariamente, tá? Então, o primeiro é a subnutrição. A subnutrição pode ser causada devido a dois fatores, ou a má distribuição de alimentos, ou devido à alimentação deficiente. O que é a má distribuição de alimentos? Muitas pessoas não têm com o que se alimentar. Então, muitas pessoas no Brasil ainda passam fome, não é? Então, muitas pessoas aí entram aí no distúrbio chamado subnutrição devido à falta de alimento, ou então aquele alimento que é pouco rico em nutrientes. Então a única opção é aquilo. Então ele acaba se alimentando daquele tipo de alimento que não oferece muitos nutrientes para aquele organismo. Também pode ter origem de uma alimentação deficiente, que nesse caso é quando as pessoas optam por se alimentar, por exemplo, de fast foods, de comidas pré-prontas, enlatados, conservas, e esses alimentos aí, eles podem até oferecer energia para a gente executar nossas atividades, porém, eles não têm os nutrientes que o nosso corpo precisa, tá certo? E aí a gente fica mais vulnerável à doença, porque nosso sistema imunológico fica bem mais fraco, tá certo? Nós temos também aí os problemas de sobrepeso e obesidade. Então, o sobrepeso e a obesidade, ele pode ter diversas origens, como por exemplo, genética, né? Pode ser também problemas hormonais, devido à ingestão de medicamentos que fazem a gente entrar em sobrepeso e obesidade, ao sedentarismo, que é a falta de atividade física, sonos desregulares também, ou seja, com sobrepeso e obesidade, nós percebemos que há uma ingestão maior de alimentos e um menor gasto dessa energia que é consumida. Então, é consumida energia demais e liberada de menos. Então, por isso que acontece aí o sobrepeso e a obesidade, tá certo, gente? Olha só o que é que ele vem dizendo aí. Existe uma forma da gente calcular se o nosso índice de massa corporal está de acordo, ou seja, a gente está acima do peso. Então, é através do IMC, que é um cálculo que significa Índice de Massa Corporal, que é feito da seguinte maneira. A gente coloca a nossa massa corporal em quilogramas e divide pelo altura vezes altura. Ou seja, a tia tem aí cerca de 70 quilos. Então, eu pego 70 quilos dividido por altura, 1,65 vezes 1,65. Então, primeiro eu calculo 1,65 vezes 1,65. Depois eu pego a minha massa corporal e divido por esse valor que eu encontrar. Vocês vão ver como é que a gente pode fazer aí, olha só. E depois que a gente tiver esse resultado, a gente vai olhar nessa tabela aqui abaixo para a gente descobrir se, por exemplo, está abaixo do peso, se está no peso ideal, se está levemente acima do peso. Existe um número resultante desse cálculo e a classificação que é dada para cada um desses resultados. Então, eu convido vocês agora a observar essa tabela que a tia vai mostrar e, em seguida, ver essa atividade da página 169 para nós fazermos juntos, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Esse é o cálculo que nós devemos fazer para descobrir o índice de massa corporal. E aqui na tabela tem o que significa cada um dos valores que vai dar no resultado.
Então, nessa atividade, vocês vão imaginar que uma menina tem 1,63 de altura e 73 quilogramas de massa corporal. Então, como é que vocês vão fazer? Ó? IMC vai ser igual a 73 dividido, o traço da fração não significa divisão, estão lembrados? Primeiro eu vou calcular 1,63 vezes 1,63. Tá certo? E o resultado que vocês encontrarem, vocês vão pegar 73 dividido por esse resultado. E aí, quando vocês fizerem, vocês vão ver que o resultado vai ser igual a exatamente 27,5. Se der mais casas decimais para lá, você só considera a primeira. E aí a gente volta lá para aquela tabela. O 27,5 está entre 25 e 29, então ela está levemente acima do peso. Então, aí, na letra B, onde ele pergunta, de acordo com o valor encontrado e a tabela do IMC, o que se pode dizer sobre a massa corporal dela? Que ela está levemente acima do peso, tá? E na letra C, quando ele pergunta sobre o que foi encontrado na atividade anterior, o que a menina precisa fazer para manter a saúde? Então, e aí, gente? O que é que ela deve fazer para manter a saúde dela? Ela pode consultar o médico para verificar a massa corporal acima do ideal, se representa algum problema de saúde. Caso sim, ela deve verificar com o médico, não é? O que é que deve ser feito. E praticar também exercícios físicos, não é? E adotar uma dieta balanceada, gente. Então, turma, agora que nós já fizemos essa atividade, nós vamos conhecer outros dois distúrbios alimentares, que são a bulimia e a anorexia nervosa. Então, o que é que se trata a bulimia, gente? Olha só, ele vai mostrar aí as consequências, não é? Que pode causar a bulimia. Então, aí, ó, a bulimia pode ser fatal. Veja na imagem a seguir alguns sinais e sintomas da bulimia, que a gente vai ver daqui a pouquinho aí no livro. Então, o que é a bulimia, gente? São vômitos induzidos. Então, é quando a pessoa se alimenta e provoca o seu próprio vômito. Então, essa ação, ela pode estar vinculada com problemas emocionais, dentre outros fatores também, tá certo? É como se fosse uma compulsão alimentar seguida de vômitos induzidos, tá certo? Vamos observar essa imagem para a gente entender um pouquinho desses sintomas. Vamos lá? Então, olha só, turma, nessa imagem do livro de vocês, nós podemos perceber aí alguns sinais e sintomas da bulimia. Inchaços nas glândulas salivares, ruptura das paredes do esôfago, refluxo gástrico, desidratação e baixa concentração de potássio no sangue, inflamação no esôfago, ritmo anormal dos batimentos cardíacos, úlceras e também prisão de ventre. Já a anorexia nervosa, gente, ela se difere pelo fato de que a pessoa atinge principalmente mulheres, começa aí no período da adolescência, a pessoa tem uma imagem distorcida sobre a sua imagem, sobre o seu corpo. E aí, quando ela não está conformada com o corpo, ela começa aí a emagrecer muito, a evitar se alimentar, tá? Então, esse problema pode trazer também consequências para o nosso organismo, como, por exemplo, cabelos quebradiços, secos e ralos, mau hálito, né, tensão muscular grave, dentre tantas outras consequências que pode trazer. Lembrando que a anorexia ela pode ser fatal em 20% dos casos que são diagnosticados, tá bom, gente? E pode afetar partes do corpo, como, olha só, o cérebro, os músculos, os intestinos, a pele, os rins, os ossos, os cabelos. Então, ele tem uma abrangência muito grande sobre o nosso corpo, essa doença. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com a nossa alimentação, sobre o que a gente está comendo, tá certo? Vamos agora responder essa atividade da página 171. Então, eu convido vocês mais uma vez a pausar essa videoaula e tentarem responder sozinhos essa atividade. Em seguida, vocês dão play e conferem a correção, tá bom? Então, vamos lá. Então, vejam só, gente, que nessa imagem aí ele vai mostrar alguns sinais e sintomas da anorexia. Então, como a tia falou aqui, olha só, ausência de ciclos menstruais mensais, movimentos persistentes dos dedos das mãos e dos pés, olhos lacrimejantes, pele amarelada, pressão arterial baixa e batimentos cardíacos acelerados, estufamento abdominal e o emagrecimento contínuo, tá certo, gente?
E aí, turminha, fizeram? Vamos lá conferir a correção? A primeira questão pede para vocês relacionarem os nomes dos principais distúrbios alimentares às informações referentes a eles. Então, letra A. A pessoa come compulsivamente, depois provoca o vômito. Fica períodos em jejum, realiza atividades físicas intensas para compensar a ingestão exagerada dos alimentos. Então, essa característica aí é de qual distúrbio alimentar, gente? E aí, da anorexia, não é? Aliás, da bulimia. Então, aqui vai ser letra A, tá certo? Onde tiver bulimia, a gente coloca o item A. Letra B. A pessoa tem uma imagem distorcida do próprio corpo e mesmo que esteja com IMC ideal, percebe-se com massa corporal elevada. Em várias situações, priva-se de se alimentar, ou seja, evita se alimentar. Então, essa aí é característica de quê? Da anorexia nervosa. Então, aí, letra B vai ficar aqui, tá bom? Letra C. A pessoa não tem acesso aos alimentos e por isso fica com carência nutricional. Ou então, tem acesso aos alimentos, mas faz escolhas que não são saudáveis. E aí, gente, essa característica é da subnutrição. E em seguida, letra D, a pessoa tem um estilo de vida que combina o sedentarismo, a má alimentação. Geralmente as refeições são muito calóricas, ou seja, rica em nutrientes como carboidratos e lipídios, não é? Não oferece todos os nutrientes, só os carboidratos e os lipídios não são suficientes, tá? A gente precisa ter um equilíbrio desses nutrientes aí. Então, o último vai ser a obesidade, não é? Já a segunda questão, quais são as principais causas da obesidade e as consequências? Então, o que causa? Herança genética, sedentarismo, poucas horas de sono, problemas hormonais. As consequências, problemas cardiovasculares no coração, tá? Câncer, diabetes, dentre tantos outros problemas que podem acarretar aí, tá certo? Terceira questão. A frase, a subnutrição acontece apenas quando as pessoas não têm acesso aos alimentos. Está correta? Então, a tia mostrou que a subnutrição é provocada por dois itens. Quando, primeiro, as pessoas não têm acesso aos alimentos, ou quando há uma deficiência alimentar, ou seja, as pessoas optam por se alimentar de alimentos que não são saudáveis. Então, aí não, pois também ocorre quando a alimentação é deficiente, tá certo? Então, aí a gente finaliza essa atividade e também finalizamos nosso conteúdo do livro. Não esqueçam de preencher agora aqui, o agora você já sabe, que se encontra na página 172 do livro de vocês, tá bom? Então, pinta direitinho e depois manda foto das atividades para te ajudar. Estarei aguardando, turminha. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.